Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, primeira série. Nós vamos para a nossa segunda aula do capítulo 2, tá? Nós vamos tratar de movimento circular. Nós, trafegamos, andamos na rua em quê? Em linha reta. Quando nós viramos para a esquerda ou para a direita, nós fazemos o quê? Uma curva, tá? Se você colocar ou projetar um bairro em formato circular, a maneira de você andar vai ser o quê? Dessa maneira aqui, tá? Mas só que nós não vamos considerar que nós estamos o quê? Andando nesse eixo aqui, apenas em trajetos circulares. Ao invés de ser uma reta, vai ser o quê? Um círculo. Quando nós andamos em roda gigante, cada paleta da roda gigante é exatamente esse cara aqui, que é o raio, isso aqui é o raio, esse C aqui é o ponto que do círculo central, correto? Quando existe essa abertura aqui, nós chamamos que de arco, Quando abre esse arco aqui, você vai ter o que? O deslocamento, certo? Isso aqui é meu espaço linear, meu comprimento, porque eu estou andando em relação a essa linha aqui, tá? E nós temos aqui essa abertura aqui do ângulo, tá certo? Nós chamamos de espaço angular. Quando nós multiplicamos o espaço angular pelo raio, nós vamos ter o nosso comprimento de arco, Isso, inclusive, vem lá da matemática, tá? Então, o movimento circular é o quê? É quando um móvel, um corpo, um objeto percorre o quê? Uma trajetória circular. Um percurso circular, correto? Roda gigante é um grande exemplo, Se o pessoal aí começar a projetar, formatos circulares do bairro, como é que vai ser? O movimento vai passar de ser circular, correto? Quando você roda o peão, aquilo não é movimento circular, Quando existe uma rotação no próprio eixo, nós chamamos de momento angular. O mesmo ocorre no movimento de rotação da Terra, tá? Nós temos que conhecer as grandezas, tá? A relação de frequência, que é o número de voltas com intervalo de tempo. A frequência também é a inversa do período. E o período é o quê? É a inversa da frequência. Número de voltas é o quê? Número de vezes. Quantas vezes vocês vão ao colégio na semana? 5 vezes, de segunda a sexta. Durante quanto tempo? Durante 5 horas. Então vai ser 5 por 5, vai ser o quê? Hertz, tá? A unidade de frequência é Hz. Unidade de período, o quê? É segundo, tá? O período é o tempo. Qual o período da aula? 5 horas. Qual o período de rotação da Terra? 24 horas. Qual o período de um ano? 365 dias. É o tempo que leva, correto? E também a característica do movimento circular uniforme vai ter uma aceleração, que nós chamamos de aceleração centrípeta, tá? Que vai ser V ao quadrado sobre R, tá? Que nesse caso aqui é o raio. Ou então, a aceleração centrípeta vai ser o quê? Ômega ao quadrado vezes R, tá? Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E nós temos aqui, tá? A velocidade angular, ômega igual ao quê? Delta θ sobre delta t, tá? O espaço angular sobre o tempo vai ser radios sobre segundo, tá? Quanto o ângulo varia no tempo, o quanto ele varia. Nós temos a velocidade escalar, que é conhecido nosso, que é delta S sobre delta t, tá? Nesse caso é comprimento linear. E nós sabemos que é metro por segundo, que nesse caso que quanto o arco varia no tempo, tá? Voltando para cá, a velocidade angular nós vemos aqui e a velocidade linear é aqui, em relação a esse comprimento dessa curva aqui, tá bem? E a conversão de ômega para velocidade, você vai ter o que? Velocidade é igual ômega vezes R. Ômega pode ser definido como? Como 2π sobre t, correto? E então, a característica do movimento circular uniforme, como nós falamos, a trajetória é uma circunferência, tá? Esse móvel aqui percorre nesse formato aqui, tá? A força resultante, a força centrípeta é uma constante sempre perpendicular à velocidade. A aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Uma coisa que jamais vocês confundam. Quando o movimento circular uniforme de velocidade constante, não vai ter aceleração tangencial, tá? A velocidade tangencial é constante.
Só vai ter aceleração tangencial quando for movimento circular variado, né, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Então, para poder calcular isso aqui, você tem o quê? A aceleração centrípeta é igual a V² sobre R, e a força resultante, quem é? Massa vezes a aceleração centrípeta. Então, quem é a massa? É M, e a aceleração centrípeta é esse cara aqui, V² sobre R, que você vai encaixar aqui, tá? Olhando para cá, o sentido do movimento está para cá, que é o sentido anti-horário, e você tem o sentido para cá, que é o sentido horário, que é o sentido do relógio, tá? A velocidade é tangente e a aceleração que é voltada para o centro, tá? Repare aqui que está o que? Sempre 90 graus. Quando chega aqui, a aceleração está para o centro e a velocidade está para cá, sempre perpendicular. Aqui está o raio. E aqui em 4 está para cima, 90 graus, e está para cá, velocidade, tá? Velocidade sempre é tangente, porque toca sempre um ponto da circunferência. E a aceleração centrípeta está voltada para o centro, e a velocidade está o quê? Também é tangente, sempre voltada para cima, tá? Então, o movimento circular uniforme, como nós podemos digerir, né? Podemos, falando assim, digerir entre aspas, né? Absorver, acho que é melhor. É um movimento de trajetória circular, roda gigante, né? Se você andar em ruas circulares, né? Tem uma aceleração voltada para o centro, né, que eu chamo de aceleração centrípeta, que são esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, tá? E vai ter uma força que vai ser também direcionada para o centro, que nós chamamos de força centrípeta, tá? E agora vamos ver a questão da velocidade relativa. Velocidade relativa você considera um corpo em função do outro, tá? Vamos supor que existe o corpo com velocidade VA e o outro corpo com velocidade VB, tá? Se você quiser saber a distância relativa, vai ser quem? A velocidade relativa vezes quem? O tempo, correto? Vai ser velocidade vezes o tempo, você vai ter a distância, tá? Mas aqui você tem que observar. O enunciado vai falar se está no mesmo sentido ou sentido contrário, tá? Então, como esse caso aqui está no mesmo sentido, vai ser o quê? Você vai somar na mesma direção e mesmo sentido, tá? Vai diminuir aqui, tá? E quando for sentido contrário, você vai somar, vai ser VA mais VB, tá? O que descreve isso aqui, que estão em sentidos mesmo sentido. Então você vai diminuir VA menos VB, e se tiver sentido contrário, esse cara para cá e com a seta colocada para cá, você vai somar, beleza? Então, pessoal, nós vamos passar a nossa segunda parte da aula, tá? Um carro com a velocidade escalar constante de 400 metros por segundo faz uma trajetória circular de raio 50 metros. Determinar a velocidade angular. Então, velocidade é o quê? V igual ômega vezes R. Eu tenho a velocidade, eu tenho um raio, eu vou dividir 400 por 5. Aí eu vou achar minha velocidade angular em rádios por segundo, tá? Então, V é igual a ômega R, que é 400, que é igual a ômega vezes 50. Ômega igual é 8 rádios por segundo. A questão 2, dois móveis A e B partem simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, do mesmo ponto, com velocidade constante VA, 2 metros por segundo, e VB, 9 metros por segundo. Qual a distância entre eles em metros depois de 2 segundos, se eles se movem na mesma direção, no mesmo sentido? Então, é mesma direção e mesmo sentido, você vai diminuir, tá? Mas, primeiro nós temos que achar o quê? A distância de A e a distância de B, tá? É bem simples. Esse é o quê? 2 vezes 2, 4 metros, porque o tempo é 2 e a velocidade de VA é 2. 2 vezes 2, 4. Espaço de B, que eu vou chamar de SB, vai ser 9 vezes 2, que vai ser o quê? 18 metros, tá? Então, a única retificação que nós temos que fazer aqui, que aqui é 4, então aqui vai ser também 4, que vai ser menos 14 metros, ok? Então, a ideia da questão é justamente essa, tá? Você acha a distância de A, acha a distância de B, depois só diminuir, beleza? Esse sinal negativo aqui representa que está o quê? No sentido contrário da trajetória. Na questão 3, uma partícula descreve um movimento circular uniforme com raio e frequências iguais a, respectivamente, 5 metros e 5 Hz. Considera-se que π é igual a 3, o modo da velocidade linear dessa partícula é igual a...
Velocidade linear é o que? V igual a ômega R, tá? Vamos aplicar esse artifíciozinho aqui, tá? E você vai ficar, velocidade angular é 2π sobre t. Só que 2π vezes 1 sobre t, fica o quê? 2πfr. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, vezes 5, 150 metros por segundo. Beleza? O rio de margem retilínea e largura constante igual a 10 km tem águas que correm paralelamente às margens com velocidade e intensidade de 60 km por hora. Um barco motor imprime velocidade e intensidade sempre igual a 100 km por hora. Em relação às águas, faz a travessia do rio. A. Qual o mínimo intervalo de tempo possível para que o barco atravesse o rio? B. Na condição de atravessar o rio em um intervalo de tempo mínimo, que distância o barco percorre paralelamente às margens? Tá? Se é paralelamente, é mais fácil do que perpendicularmente. Tá? Então, para atravessar para o outro lado, ele vai em direção perpendicular, porque sempre você vai em direção para cima. Tá? Então, para você achar o tempo, você vai pegar o de 10 km com velocidade 10 sobre 100, 0,1 horas. E o B, o ΔS, quem vai ser 60 velocidade vezes 0,1, que vai ser o quê? 6 km. Beleza? A questão 5, um carro de Fórmula 1 com massa de 400 kg entra numa curva de raio 10 metros, com velocidade constante de 72 km por hora, supondo não haver escorregamento lateral do carro e desprezando o atrito, calcule a força centrípeta. Para poder fazer isso aqui, é o que? mv ao quadrado sobre r. Você vai ter que pegar esse cara aqui, passar para metro por segundo, que vai ser 72 dividido por 3,6, depois só jogar na fórmula, tá? Como é que eu faço aqui? Força centrípeta é o que? mv ao quadrado sobre r. Quem é m? A massa, 400 kg, o raio 10 metros, velocidade igual a 72 dividido por 3,6, é igual a 20 metros por segundo. Então, depois só jogar na fórmula, enfim. Força centrípeta é igual mv ao quadrado sobre r, 400 vezes 20 ao quadrado sobre 10, 400 vezes 400 sobre 10. Força centrípeta é igual 160.000 dividido por 10, que vai ser 16.000 newton. Correto? É importante identificar quem é M, quem é V e quem é R, tá? Mas eu alerto que a velocidade tem que estar o quê? Em metro por segundo. Se tiver em quilômetros por hora, como está aqui, eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir por 3,6. Automaticamente, tá? E agora chegamos ao final da aula, tá? O para casa, as questões de 46 até 48. Nós vamos ter uma nova AD2, que será uma lista de exercício, e tudo vai dar certo. Dúvidas, só procurar o professor, que eu tiro dúvidas de vocês. Estamos juntos, muito obrigado, até a nossa próxima videoaula. Tchau!